Mulheres fiéis e seu Deus maravilhoso. Histórias de 5 mulheres de fé. Noel Piper. Gladys Howard, fiel na humildade. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 25 a 31. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 3. Na China, o século XIX terminou com uma sangrenta agressão contra os estrangeiros e os chineses que se associavam a eles. Milhares de cristãos chineses e mais de 230 estrangeiros, muitos deles missionários, foram assassinados por membros de uma sociedade revolucionária chamada Firsts of Hightels Harmony, apelidada de Boxers. Seu grito de guerra era: exterminem os estrangeiros, matem os demônios. O mês de setembro de 1901 marcou o fim da rebelião Boxer. 5 meses mais tarde, em 24 de fevereiro de 1902, no outro lado do globo terrestre, um bebê nascia em Edmonton, uma região ao norte de Londres. O senhor e a senhora Thomas Howard chamaram sua primeira filha Gladys May. Nem os Howards, nem muitos de seus vizinhos de classe operária jamais se mudariam de onde tinham nascido. Eles certamente nunca imaginaram que algum dia Gladys moraria na província Shanxi da China, que havia sido um lugar propício para a brutalidade dos Boxers. Thomas Howard era carteiro e o encarregado do pastor na igreja St. Aldern's Church. A senhora Howard fazia o trabalho doméstico e algumas vezes falava no hall da missão contra os males da bebida. Os pais de Gladys levavam-na regularmente aos cultos e à escola bíblica dominical na igreja. Gladys não foi uma boa aluna, nem tampouco gostava de estudar. Deixou os estudos aos 14 anos, ficando desqualificada para fazer qualquer trabalho. Seus pais ajudaram-na a encontrar uma vaga num penny bazar, um tipo de loja de R$ 1,99 de nossos dias. Também trabalhou num mercado pequeno. Em seguida, trabalhou como babá e depois como arrumadeira em casas de classe alta. Estes trabalhos não pagavam bem, mas Gladys gozava a vida na cidade. À noite, ela frequentava aulas de drama, porque realmente desejava tornar-se atriz, e nesse tempo tornou-se impaciente com as coisas da religião. Por que não você? Mas Deus a preparava para algo mais. Em sua autobiografia, ela escreveu: uma noite, por alguma razão que nunca poderei explicar, fui a uma reunião religiosa. Lá, pela primeira vez, compreendi que Deus tinha algo determinado para minha vida e aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Juntei-me ao Young Life Campaign e em uma de suas revistas li um artigo sobre a China que causou uma maravilhosa impressão em mim. Compreender que milhões de chineses nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo era um pensamento surpreendente para mim e senti que tinha de fazer algo a respeito disso.
O ponto principal do artigo falava sobre a primeira vez que um piloto havia voado de Xangai até Lanzhou, bem no interior. Gladys provavelmente nunca ouvira falar de Lanzhou e não tinha ideia de que algum dia visitaria aquele lugar e que moraria próximo dali. Ainda sem perceber que aquele artigo era designado a ela, tentou fazer com que seus amigos cristãos se interessassem em levar o evangelho à China, mas nenhum deles se interessou. Ela aproximou-se de seu irmão pensando que ele certamente iria, se ela prometesse auxiliá-lo. Eu não, disse ele prontamente. Isso é tarefa para uma solteirona. Por que você mesma não vai? Tarefa para uma solteirona? Pensei com raiva, mas aquele golpe foi certeiro, porque estou tentando empurrar os outros para a China. Por que eu mesma não vou? Ela não era enfermeira ou professora. Por isso não tinha certeza onde haveria um lugar para ela no campo missionário, mas ela sabia que podia falar. Talvez Deus pudesse usar isso. Então fez sua inscrição para a China Inland Mission. Em 12 de dezembro de 1929, o comitê de candidatos daquela missão tomou nota de sua conversão ao cristianismo e de sua força visível de caráter. Embora não tivesse menção direta sobre seu inadequado grau de escolaridade e de suas pobres habilidades educacionais, estas limitações implicam na recomendação condicional do teste de alguém para verificar se é capaz de estabelecer-se para estudo regular. Na casa de treinamento de mulheres, Gladys vivenciou uma nova experiência, permanecendo no andar de cima com as outras mulheres que eram treinadas e não no andar de baixo com as servas da casa. O termo de 3 meses foi preenchido com trabalho de classe, estudo bíblico, devocionais particulares, ensino na escola dominical em bairros pouco civilizados e ouvir relatórios sobre a China e as dificuldades de chegar e viver lá. Gladys se saiu bem nas questões práticas, mas parecia não aprender e entender as referências e os livros. No fim daquele período, o comitê julgou que ela não estava qualificada e que sua base educacional era muito limitada. Também se preocupava que a língua chinesa seria muito difícil para ela, especialmente na idade em que estava, quase 30 anos. Gladys estava atônica. Tinha muita certeza de que Deus a queria na China. Treinamento de missões personalizado. E Deus queria, mas ele planejava enviá-la de um modo diferente, um modo que se adequasse a ela. Antes de enviá-la, Deus a colocou em sua escola de aprendizado particular de candidatos missionários que havia preparado especificamente para ela. Algumas das matérias eram similares às que ela havia recebido na escola de candidatas, mas a sala de aula era a própria vida. Talvez suas primeiras lições tenham sido na área de oração, mesmo enquanto ainda estava lutando no treinamento de candidatas da missão para o interior da China, MIC. No fim de seu tempo ali, ela disse ao comitê: "Desculpem-me por não ter sido capaz de aprender muito no colégio, mas aprendi verdadeiramente a orar como nunca orei antes, e isto é algo pelo que sempre serei grata." Quando o comitê de missões pediu que Gladys não retornasse para treinamento adicional, ela questionou a si mesma se Deus havia fechado a porta para a China. Especialmente quando um dos executivos da missão perguntou a ela sobre seus planos e ofereceu-lhe um trabalho em Bristol para auxiliar o Dr. Fisher e sua esposa, que recentemente haviam se aposentado da China. Ela aceitou porque a porta que ela havia planejado para o futuro estava fechada naquele momento. Contudo, trabalhar para os Fishers parecia um passo para trás. Isso a colocou de volta ao serviço doméstico, que não era o que sonhava. Mas nesse cenário, Deus a colocava em meio a mentores espirituais mais velhos, mais sábios. Mais tarde, ela disse: "Aprendi muitas lições com eles. Sua fé irrestrita em Deus foi uma revelação para mim. Nunca havia conhecido ninguém que confiasse em Deus tão completamente, tão cegamente e com tanta obediência. Eles conheciam a Deus como amigo, não como alguém distante, e viviam com ele a cada dia."
O Dr. Fisher e sua esposa me contaram histórias de suas próprias vidas além-mar. Deus nunca lhe deixa. Ele lhe envia, guia e providencia para você. Talvez ele não responda suas orações como você gostaria que fossem respondidas, mas ele as responde. A verdadeira indagação de Gladys era a seguinte: o não que recebeu da missão para o interior da China significava também um não da parte de Deus? Ou isto era simplesmente o meio de Deus deixá-la livre para um outro plano? Como posso saber se ele quer que eu vá para a China ou que permaneça em Bristol? Eu me questionava. Ele lhe mostrará a seu próprio tempo. Continue vigiando e orando. Aquele não parecia um conselho muito significativo, mas era o que ela precisava, uma exortação para que vigiasse e orasse. Se a sua habilidade para falar seria seu principal recurso num desafiante campo missionário, então ela precisaria de experiência ministerial. Mesmo antes de ter feito sua inscrição para a MIC, Deus lhe dera a oportunidade para evangelizar. As atas do comitê de candidatas da MIC observam que ela se tornou uma testemunha consistente em seu local de trabalho e que trabalhou ao ar livre e em reuniões de grupos jovens. Mais tarde, quando deixou os Fishers, mudou-se para o país de Gales para trabalhar como irmã de uma missão de resgate em Swansea, uma cidade portuária. Toda noite ela descia aos estaleiros tentando persuadir mulheres a irem para casa ou a irem junto com ela para a sede da missão. Nos bares toscos à beira-mar, ela enfrentaria marinheiros bêbados se fosse necessário para salvar as moças que estavam com eles e então levava-as para a estalagem da missão. Uma empregada doméstica que tinha um chamado. Esse tipo de ministério desafiador ajudou-a a compreender que precisava conhecer mais a fundo a Bíblia, se Deus a levasse algum dia para a China. Começou então a ler desde a primeira página. Seu estilo de vida e de conversação era sincero, e era desse modo que ela entendia o que lia. Quando aprendeu sobre o modo como Deus guiou Abraão a um lugar estranho e sobre como Abraão desafiou um povo difícil a seguir a Deus, ela pensou: se eu for para a China, terei de me dispor a mudar e deixar todo e qualquer mínimo conforto ou segurança que eu tenha. E ela não esperou. Saiu de Swansea e mudou-se para Londres a fim de trabalhar e juntar dinheiro para pagar os gastos que teria para ir à China. Ainda perplexa com o chamado de Deus em sua vida, sua leitura bíblica trouxe-lhe a história de Neemias. Esta história era de especial interesse para Gladys, uma criada, porque Neemias estava a serviço também, como um tipo de mordomo. Ele teve de obedecer ao seu empregador do mesmo modo que Gladys, mas aquilo não impediu Neemias de ir aonde Deus o enviara. Quase como que uma voz soando no lugar em que estava, ela ouviu: Gladys Howard, o Deus de Neemias é o seu Deus. Sim, é claro. Então faça o que Neemias fez e vá. Mas eu não sou Neemias. Não, mas eu sou o Deus dele. Isso ficou estabelecido, ela disse mais tarde. Criei que aquelas eram ordens para marchar. Mais tarde, em outro momento crucial de sua vida, bem no interior da China, Deus usaria palavras semelhantes para assegurar Gladys de seu eterno poder. Na ocasião seguinte, as palavras do Senhor seriam ditas a ela através de uma criança, quando Gladys havia perdido de vista a presença de Deus. Era animador receber ordens para marchar, mas viajar para a China era caro. Gladys continuava pensando em um modo de chegar lá, mas ficava desanimada. Ela não teria o endosso ou a recomendação da diretoria de uma missão. Portanto, se ela fosse, teria de ir por sua própria iniciativa e provavelmente com seu próprio dinheiro. Visto que Gladys Howard não tinha certeza se iria para a China ou onde ficaria naquele país, o que faria ali e muito menos como pagaria por isso, ela estava muito consciente de que sua provisão viria exclusivamente de Deus. Se Deus a estava chamando,
ele proveria suas necessidades. É irônico entender que sua nova posição de criada era na casa do Sr. Francis Jungschband, um aventureiro legendário que havia explorado terras remotas da China e do Tibete. É duvidoso que ele tenha percebido haver uma nova serviçal em sua casa, e nem ele nem Gladys teriam imaginado que uma criada passaria por aventuras na China que rivalizariam às do Sr. Francis. Confirmação. Quando ela chegou à residência Jungschband, subiu para o seu quarto para acomodar-se. Ao desfazer as malas, espalhou sobre a cama todos os seus recursos. Eles constavam de uma Bíblia, uma cópia de luz diária e 3 moedas que juntas somavam a quantia de 2 pence e meio penny, o que era todo o dinheiro que ela tinha e que era tão pouco quanto parecia. Ó Deus, ela orou, aqui está tudo o que tenho. Se tu me quiseres, vou para a China com isso. Como uma resposta à sua oração, sua patroa a chamou no andar de baixo. Ela queria pagar o valor que Gladys havia gasto para chegar até lá. Gladys retornou ao seu quarto, segurando firmemente 3 moedas equivalentes a 36 pence. Em um momento, sem que houvesse qualquer esforço de sua parte, Deus havia aumentado suas economias mais do que 1000%. Para Gladys, isso pareceu uma promessa de Deus de que ele providenciaria todos os seus gastos para ir à China. Assim, na primeira oportunidade, ela foi até a agência de viagens para começar a efetuar pagamento de sua passagem de navio para a China. O agente de viagem não estava acreditando. Uma mulher como Gladys nunca teria condições de pagar 90 libras pela passagem. Ele pensou que ela era louca. De alguma forma, ele deixou escapar que a jornada através da Europa e da Sibéria até a China, por trem, custava mais da metade daquele valor. Bem, é claro, Gladys agora sabia que viajaria de trem. Ela recusou-se a ouvir os argumentos dele de que era impossível por causa da guerra entre a Rússia e a China. Sua surdez persistente venceu e ele concordou com relutância em aceitar depósitos regulares até que o valor total fosse pago. O primeiro modo como Deus providenciou sua passagem foi por meio do próprio trabalho árduo de Gladys. Depois de seus longos dias como criada, ela fazia um trabalho extra durante a noite, ajudando a servir em festas ou no que mais ela encontrasse para fazer. Ela economizava tudo o que ganhava e usava as mesmas roupas velhas muitas e muitas vezes. Deus providenciou recursos por meios inesperados através da generosidade de outros. Um dia, a patroa de Gladys planejava ir a uma festa ao ar livre com uma amiga, mas esta amiga ficou doente. Então ela convidou Gladys para acompanhá-la. Gladys ficou extremamente alegre, mas não possuía roupas apropriadas para um evento como aquele. Sua patroa emprestou-lhe algumas de suas próprias roupas. Depois, quando Gladys foi devolvê-las, aquela mulher pediu que ficasse com elas. Aquelas roupas eram de uma qualidade muito superior a qualquer coisa que Gladys jamais compraria para si mesma, e elas lhe serviam bem por bastante tempo. Outra inesperada providência foi que Gladys depositou todo o valor de sua passagem de pouquinho a pouquinho em menos de 1 ano, embora ela tenha esperado que isso fosse levar 3 anos completos. Isso significava que ela chegaria à China enquanto tinha ainda 30 anos e não 32. Naquele tempo, isto parecia importante para ela. Deus tinha lhe concedido 2 anos de bônus. Uma mulher transparente. Que tipo de pessoa era esta candidata a missionária que havia passado pela escola personalizada de Deus para candidatas? Que ingredientes foram misturados para fazer a Gladys Howard? Ela não era estudiosa, mas estudava pessoas. Conhecia as necessidades dos pobres de Swansea e, com frequência, deu-lhes suas próprias roupas. Por outro lado, ela observava a família e os candidatos das casas refinadas onde trabalhou, aprendendo como eles falavam e sobre o que conversavam.
Ainda assim, ela permaneceu uma pessoa franca, sem sutilezas e simples. Phyllis Thompson escreveu que seu comportamento não era o tipo que tentava causar impressão, ser aceita ou ganhar amigos. Thompson disse que mais tarde, quando vivia na China, Gladys sorria quando havia algo para sorrir, olhava fixamente quando ficava indignada, franzia as sobrancelhas quando ficava confusa, o que ocorria sempre em conexão com as ramificações da aritmética, e ria como uma criança quando estava feliz. Ela era de fato tão transparente quanto a água. Todavia, sua aspereza deve ter sido temperada com encanto. Que mulher naqueles dias consideraria uma empregada doméstica como sua igual, não como sua serva, como sua companhia na sociedade? No entanto, havia algo em Gladys que fez com que sua patroa, apesar da forte estratificação social naquela época na Inglaterra, a levasse como convidada a uma festa da alta sociedade, num jardim de uma residência particular. Gladys era simples e franca. Ainda assim, enfrentava o desafio de caminhar pelas ruas de Swansea no meio da noite, arriscando-se a encontrar homens embriagados que podiam confundi-la com uma prostituta. Por outro lado, era reservada ao falar de si mesma. Muito tempo mais tarde, em 1949, quando Alan Burgess tentava escrever a história da vida de Gladys, ela não quis ser entrevistada. Dizia que jamais tinha acontecido com ela algo que fosse tão importante que merecesse ser escrito. Ele acreditou pouco nela. Uma missionária que falava com as pessoas a respeito de Deus. Que história é essa? Isso é exatamente o que os missionários devem fazer. Ele persistiu em suas pesquisas durante meses e ouviu história após história a respeito de pregação e de cidadelas, tal como ele havia esperado. Até que um dia ela casualmente mencionou um atraso por um problema na prisão. Prisão! Isso era algo fora do comum. Frase por frase, evento após evento, Burgess extraiu dela a história de Gladys Howard, que sozinha conteve um tumulto em uma prisão, mas não totalmente sozinha. Ela teria dito a qualquer um que tudo o que fez foi por meio daquele que a fortaleceu. Filipenses 4:13. Depois de explicar como Gladys Howard era transparente como a água, Phyllis Thompson, que escreveu uma biografia de Gladys intitulada The Transparent Woman, descreve a teologia dela. Sua teologia era também clara e simples. Existia um Deus vivo e ela era sua serva. Existia uma criatura repugnante chamada Satanás e ela era sua inimiga. Existia uma alma imortal em cada ser humano que estava caminhando para a eternidade no céu ou para o inferno. Sua tarefa nesta vida era convencer as pessoas de que, se elas colocassem sua confiança em Jesus Cristo, seu Senhor, que havia morrido na cruz por elas, então elas iriam para o céu. E visto que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que havia prometido estar com aqueles que confiassem nele e o obedecessem, mesmo que a estrada para o céu fosse envolta em provações e tentações, eles nada teriam de temer, pois ele nunca os deixaria. Ela era uma mulher de cabelos escuros que falava o dialeto das regiões pobres de Londres com voz aguda. Media apenas 1,45 m e ainda assim causaria um enorme impacto na província Shanxi da China. Família e amigos. Seus pais devem ter ficado estupefatos com o constante progresso de sua filha, que era uma serviçal em direção ao impensável. Logo depois que Gladys começara a olhar em direção à China e falava quase exclusivamente sobre isso, seu pai aparentemente ouviu demais e um dia falou rispidamente: "Vá em frente, fale sobre ir para a China, fale, isso é tudo que você pode fazer, apenas falar." Gladys aceitou aquele desafio e começou a dar passos verdadeiros em direção à China. Talvez não tenha ocorrido a seu pai que alguma coisa poderia resultar daquela conversa. A mãe de Gladys foi indiretamente responsável por encontrar um lugar na China para Gladys.
Quando Gladys teve certeza de que Deus a estava chamando para ir à China, uma pergunta permanecia: em que lugar? Onde ela deveria ir quando chegasse ao país? A China é enorme. Quem ela encontraria? Havia alguém lá com quem pudesse trabalhar, alguém que pudesse ajudá-la a começar sua vida naquele lugar? Para solucionar estes problemas, Deus levou Gladys de volta à casa de seus pais. Tinha contraído pneumonia por ter passado noites como irmã resgatadora no cais, exposta ao ar úmido e frio. Então foi para casa a fim de recuperar-se. Em algum momento desses dias, Gladys foi com sua mãe a uma reunião dos metodistas primitivos para orar por fortalecimento e cura. Naquela reunião, ela ouviu sobre Jeannie Lawson, uma anciã escocesa viúva na China, que estava orando por uma jovem mulher que fosse até lá para auxiliá-la. Um biógrafo escreveu: Deus a impediu de melhorar para que ela fosse à reunião naquela noite, a fim de orar por sua saúde. Deus queria que ela ouvisse a respeito da senhora Lawson. Ela estava certa o tempo todo. O Senhor queria que ela fosse para a China, e tudo o que havia acontecido foi para levá-la a esta reunião na igreja Wood Green. Deus usou os próximos 3 anos para mudar as suposições do Senhor e da senhora Howard sobre o que uma menina de seu bairro poderia fazer e quão longe ela poderia ir. Gladys descobriu que sua família e seus amigos seriam um grande apoio para o seu chamado. Quando Gladys terminou de pagar sua passagem e estava pronta para viajar, disse: meu pai insistiu que eu fosse para casa por alguns dias e todos ali fizeram o melhor que podiam por mim. Eve Benson, uma amiga que também era empregada doméstica, deu-me uma mala que eu precisava muito, embora eu não tivesse notado isso até mais tarde. Nesta época também descobri que o presente anônimo veio dela. Minha mãe costurou bolsos secretos em meu casaco e em meu velho corpete, roupa de baixo, para que eu colocasse minhas passagens, passaporte, bíblia, caneta e 2 traveler's checks, cada um no valor de 1 libra. Outra amiga deu-me um velho casaco de pele e a família me equipou com roupas quentes. Naqueles mínimos presentes, vemos a família e os amigos envolvendo-a com todo o conforto material que podiam oferecer-lhe. Estavam longe de serem ricos, aquilo não era muito, mas era tudo o que podiam dar a ela. Cada item simbolizava o amor que tinham por ela. Aqueles itens eram necessários. De fato, aquele casaco de pele salvaria sua vida poucas semanas depois. Mais tarde, ela escreveu cheia de gratidão. Como eles foram bons comigo. Agora que olho para trás, posso compreender melhor que grande sacrifício meus pais estavam fazendo ao deixarem sua filha viajar sozinha para um lugar a milhares de quilômetros de distância, sabendo bem que havia toda a probabilidade de que nunca mais voltassem a vê-la. Como tenho de agradecer-lhes, pois não tentaram me segurar. De fato, eles a veriam novamente, mas não antes que se passassem 17 anos. Outros missionários daquele tempo tiravam licença, apesar de não o fazerem com tanta frequência como hoje. Contudo, Gladys partiu sem esperança de que algum dia voltaria a Londres. Ela tinha dinheiro suficiente apenas para chegar lá e nada mais. Se Deus a estava chamando para a China, ela ia sem pensar em retorno. Ela via a China como seu lar permanente. Em 15 de outubro de 1932, Gladys saiu de Londres. Sua mala estava preenchida com comida para toda a sua viagem, pois ela não tinha dinheiro para pagar refeições no caminho. Pendurados em sua mala estavam um pedaço de material para ser usado como colchonete, uma chaleira, uma panela, um pequeno fogareiro para camping e um cobertor entrouxando algumas roupas. Esta mulher franzina, simples e inculta, nunca tinha viajado para fora de seu país, nem falado outra língua. Agora se estabeleceria sozinha em um mundo totalmente novo, com uma vida diferente,
podendo apenas imaginar o que haveria adiante. Mas ela sabia que Deus a preparara para isto e que ele ia junto com ela e adiante dela. Entre Londres e The Hague, um casal de holandeses que estava no trem ouviu que ela ia para a China como missionária. Compraram-lhe um chocolate quente e biscoitos, uma doce bênção para uma mulher sem dinheiro. Prometeram orar por ela todas as noites, às 21 horas, enquanto vivessem, e que mais tarde a encontrariam no céu. Isto foi uma riqueza maior e mais doce do que o próprio chocolate. Era como o último toque dos dedos estendidos de seu lar, acenando com um adeus e dizendo: "Eu te amo". Quando o trem chegou a The Hague, o casal deixou-a, abençoando-a e deixando-lhe uma nota de 1 libra. Esta nota de 1 libra mais tarde salvaria sua vida. Durante o caminho, Gladys podia ver a proteção e a provisão de Deus para suas necessidades. Em Berlim, uma menina que falava um pouco de inglês a ajudou a atravessar a alfândega e permitiu-lhe dormir em sua casa naquela noite. Viajando por Moscou, um polonês que não entendia inglês deu-lhe uma maçã e um selo e postou-lhe uma carta. Em 10 dias de viagem, um homem que falava um pouco de inglês viajava pela Rússia no trem. Ele serviu como um mensageiro providencial de Deus quando avisou-a de que não havia trem para Harbin, onde ela esperava trocar de trem. Com este aviso, ela pôde procurar uma rota alternativa enquanto viajava. Ao passar por Chitra, bem ao norte da Rússia, o trem parou à margem de uma zona de guerra. O trem não avançaria mais. Gladys não tinha outro lugar para ir, exceto voltar para o lugar de onde tinha saído, e nenhum modo de fazê-lo, a não ser a pé, arrastando sua desajeitada bagagem entrouxada, sob a neve pesada e o frio rigoroso. Finalmente, quando estava exausta, deitou-se e dormiu sobre sua mala. Seu novo casaco de pele, o presente de uma amiga, serviu-lhe de cobertor. Ela ficou surpresa em ouvir o que pensou ser cães latindo e uivando ao derredor. Anos mais tarde, quando soube que na verdade eram lobos, ela reconheceu que a provisão bondosa de Deus para aquela noite foi a ignorância. Se ela soubesse o que era, não teria conseguido dormir em paz. Ter acordado na manhã seguinte também foi outra dádiva. De acordo com as leis da natureza, ela provavelmente teria morrido de frio por exposição à neve enquanto dormia ao ar livre no rigoroso inverno da Rússia. Depois de outro longo dia de viagem, ela chegou a Chita, o lugar de onde tinha saído muitos dias antes. Ela foi presa imediatamente em sua chegada. Seu visto diz que você saiu de Chita. Por que está aqui? Os oficiais locais lhe exigiam uma resposta. Ela não podia explicar, pois não falava russo. Na confusão, uma foto caiu de sua Bíblia. Era uma foto de seu irmão com o uniforme de músico de uma banda do exército britânico. Para os interrogadores de Gladys, ele pareceu ser uma pessoa muito importante. Aparentemente, eles não queriam se arriscar a ofender um homem como aquele. Portanto, deram a Gladys um novo visto e uma passagem e a enviaram em seu caminho. Na próxima parada do trem, Deus providenciou inglês novamente, quando ela precisou. Ela não sabia aonde ir e não sabia como descobrir. Através da janela do trem, ela avistou uma pessoa que não parecia russa e gritou: "Como posso chegar a Harbin?" O estranho transeunte tinha este pedaço do itinerário de Deus para ela. "Vá para Vladivostok." Em Vladivostok, o recepcionista do hotel pegou seu passaporte. Não o devolveu, mas o guardou na mesa dele, falando como se ela fosse ficar na Rússia. Quando Gladys saiu do balcão, uma moça que ela nunca tinha visto foi caminhando junto dela e cochichando em seu ouvido. Ela avisou a Gladys que saísse dali imediatamente. "Pegue seu passaporte de volta. Esta noite um senhor idoso baterá à sua porta. Vá com ele." Quem era aquela moça? Poderia Gladys confiar nela? Sim,
Ela deveria sair de Vladivostok o mais breve possível. Contudo, seria sábio sair à noite com um homem estranho? Além disso, como poderia reaver seu passaporte da guarda da administração do hotel? Naquela noite, o recepcionista do hotel foi até a porta do apartamento de Gladys e começou a mover o passaporte para cima e para baixo, fora do alcance dela, atormentando-a. Gladys deu um salto e conseguiu pegá-lo. Então ele entrou no quarto resmungando: "Você não pode me parar." Não estava claro o que ele realmente queria, Gladys ou o passaporte. Ela se defendeu: "Deus está aqui. Toque em mim e você verá. Ele colocou uma barreira entre você e eu. Vá!" E o homem se foi. Mais tarde naquela noite, o velho bateu na porta dela e ela o seguiu. Ele a levou até a moça que lhe tinha dado o aviso mais cedo naquele dia. A moça levou-a até um navio japonês. Gladys não tinha dinheiro, mas se Deus queria que ela escapasse naquele navio, ele providenciaria o caminho. Por fim, ela de alguma forma persuadiu os oficiais do navio a aceitarem-na como passageira. Enquanto ela corria para o navio, alguns russos pegaram-na e tentaram impedi-la de embarcar. No meio do tumulto, ela se lembrou da nota de 1 libra que os amigos holandeses lhe tinham dado no trem. Ela conseguiu tirá-la e começou a abaná-la diante deles. Enquanto seus perseguidores se amontoavam em busca do dinheiro, ela correu para dentro do navio. Deus usou a moeda britânica, que não seria aproveitada fora da Inglaterra, para salvá-la. Gladys Howard nunca tinha ouvido a frase choque cultural, porque ainda não tinha sido inventada, mas ela conhecia esta realidade. Hoje em dia, os candidatos à missão passam por treinamentos a fim de prepará-los para a nova vida numa localidade estranha. Gladys não teve essa oportunidade por parte de nenhuma diretoria missionária, mas Deus parece ter usado sua viagem transiberiana como um campo particular de treinamento. Gladys estava realmente chocada com o que viu na Rússia, com as condições das pessoas e pelo modo como fora tratada. Depois de seu escape de Vladivostok à meia-noite, descobriu que seu passaporte havia sido alterado por alguém na Rússia. No espaço onde estava escrito sua ocupação como missionária, a palavra havia sido rasurada e mudada para operária. Os operários eram extremamente necessários na Rússia e o regime não hesitava em levar à força pessoas que pudessem ser úteis para seus propósitos. Alguém tinha feito um sério esforço para mantê-la na Rússia. Se isso tivesse acontecido, nunca mais teriam ouvido falar dela. Segura no navio japonês, um pequeno acontecimento diário deve ter dado a Gladys pensamentos a respeito de sua vida futura. O arroz ocupava grande parte da dieta diária dos japoneses, bem como em grande parte da China. Mas Gladys achava que o arroz era muito difícil para ser engolido. O que isso significaria para ela? Ela não sabia ainda que Deus estava reservando uma pequena doce providência para ela. Ele a estava levando para a província Shanxi, onde o mercado principal não era o arroz, mas o painço e o talharim. Enfim, China. O navio atracou no Japão e depois de alguns dias, Gladys navegou de Kobe até Tientsin, atual Tianjin. Gladys Howard, a antiga empregada doméstica, estava pisando em solo chinês. Não sabemos com precisão o que ela sentiu, mas uma coisa sabemos. Ela olhou ao redor e percebeu que Deus a estava preparando para esse dia desde antes de seu nascimento. Muitos anos depois, Gladys contou a Elizabeth Elliot 2 tristezas que teve na infância. Uma foi que todas as outras meninas tinham cachos dourados, ao passo que ela tinha cabelos pretos. A outra tristeza foi que todos os outros continuavam crescendo, enquanto ela parou em 1,45 m. Agora, em Tientsin, ela estava em meio ao povo para o qual Deus a preparou. Todos tinham cabelos pretos
e nenhum deles tinha crescido muito. A senhora Jeannie Lawson enviou o Sr. Lu a Tientsin para encontrar-se com Gladys e acompanhá-la até Yangcheng. Ela ainda teria 10 dias de viagem adiante antes que chegassem em sua nova casa. Passou por Pequim, Beijing, viajou pelo país de trem, ônibus e charrete. Atravessou 3 montanhas e numerosos rios. Em algumas cidades havia postos de missões onde eles podiam parar para descansar e revigorar-se. Em Sechou, a última cidade antes de Yangcheng, a senhora Smith supriu-lhe com calças e casacos típicos das mulheres campestres. Todos nós, missionários, vestimos roupas chinesas, disse a senhora Smith. Queremos nos parecer o máximo possível com as chinesas, e de qualquer forma, as roupas delas são muito mais confortáveis do que as nossas. Então Gladys finalmente conseguiu trocar o vestido laranja que ela vestia desde que saíra de Londres, 5 semanas e meia antes. Gladys escreveu: "Quantas coisas tenho visto, o quanto tenho aprendido nestas semanas, e acima de tudo, como tenho adorado ao meu Deus." Em Yangcheng, Gladys finalmente conheceu a senhora Jeannie Lawson. A senhora Lawson passara a maior parte de sua vida na China, primeiro com seu marido e então como viúva. Recentemente, ela havia comprado uma hospedaria em mau estado à beira da estrada. Seu sonho era que a hospedaria das 8 Venturas se tornasse um local regular para pousada noturna de guias de mula, que passavam por Yangcheng naquela estrada, a única estrada de Hopeth para Honan. A cada noite, quando os guias de mulas tinham se alimentado e descansavam, ela lhes contava histórias da Bíblia. Chamada às mulas? A rebelião Boxer tinha ocorrido 30 anos antes, mas a China rural ainda suspeitava de influências externas. Seria um desafio fazer com que dirigentes de mulas ficassem num local administrado por demônios estrangeiros. Isto se tornou a primeira tarefa missionária de Gladys: persuadir aos guias de mula a pararem na hospedaria das 8 Venturas. Todas as noites, ela ficava de pé ao lado de fora do portão, gritando em chinês as palavras que o cozinheiro da senhora Lawson lhe havia ensinado, chamando as multidões em voz alta. Aqui não há moscas, aqui não há insetos. Bom, 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 venham, venham, venham. E quando os guias de mulas não iam ao portão da hospedaria, Gladys tinha de apanhar a rédea da primeira mula e puxá-la para dentro pela própria força. Onde quer que a mula da frente fosse, as outras a seguiam. E onde as mulas iam, os guias de mulas seguiam, embora sem disposição. Uma vez que as mulas se ajuntavam no pátio, era muito difícil pensar em fazer aquele trem de criaturas teimosas dar meia volta e sair. Ninguém ia a lugar nenhum até o amanhecer. Visto que Jeannie Lawson e o cozinheiro podiam falar chinês, eles eram os que serviam refeição aos homens e então assentavam-se ao redor da lareira para contar histórias da escritura. Por causa disso, Gladys tinha de ficar do lado de fora no frio com as mulas. Alguém tinha de limpar a lama do dia e alimentar os animais. Isto proveu um incentivo inesperado para aprender chinês, a língua que parecia ser muito difícil para ela. Quando não estava cuidando das mulas, estava no vilarejo, ouvindo e tentando falar. Ela escreveu: "A língua é muito difícil, mas sou boa em mímica e tenho conseguido pegar um pouco, mesmo sem estudar." Ao final de apenas um ano, Gladys podia se fazer entender em chinês e seu repertório de histórias crescia. Então poderia parecer fácil para alguém apontar o dedo à direção da missão que a enviou de volta e dizer: "Vejam como vocês estão errados." Mas a própria Gladys disse mais tarde: "Olhando para trás, não posso culpá-los. Eu sei, ainda que ninguém mais saiba, quão estúpida eu devo ter parecido para eles.
O fato de que aprendi não somente a falar, como também a ler e escrever em chinês como uma nativa nos últimos anos, para mim é um dos maiores milagres de Deus. Ginny e Gladys tiveram um relacionamento curto, porém tempestuoso. Elas tinham pouco em comum, exceto o amor a Deus e a certeza de que deviam estar na China. Todavia, quando a senhora Lawson estava morrendo, após somente um ano juntas, Gladys cuidou dela e a senhora Lawson passou seu manto para ela. Deus chamou você para estar ao meu lado, Gladys, em resposta às minhas orações. Ele deseja que você dê continuidade ao meu trabalho. Ele proverá, ele a protegerá e a abençoará. De fato, Deus já havia abençoado e provido. Ele tinha providenciado a senhora Lawson, que foi a razão de Gladys ter viajado para a China. Ele havia providenciado tempo suficiente, tempo de aprendizado com a senhora Lawson, a fim de preparar Gladys para dar continuidade ao seu trabalho. Gladys era uma jovem mulher nos padrões chineses, a única ocidental naquela parte da China. Ela falava o chinês que aprendera com os guias de mula e as pessoas no mercado. Ela continuou na hospedaria, liderava cultos regularmente, visitava casas e ofereceu os cuidados médicos que pôde. À medida que seu chinês melhorava, ela saía para falar nas regiões de comércio, junto com um evangelista chinês. Durante esses primeiros meses, ela permaneceu próximo à sua nova cidade, onde residia, Yangsheng. Mas à medida em que ia se sentindo mais em casa, Deus usava meios inesperados para ampliar seu campo de ação. Inspecionando pés. Quando Gladys chegou à China, em 1932, a redução dos pés das meninas deveria ser uma coisa do passado. Enfaixar os pés era um processo no qual os dedos das meninas pequenas eram dobrados para baixo e enfaixados com bastante pressão, para que os pés fossem mantidos no menor tamanho possível, talvez com 8 ou 10 centímetros de comprimento. Isso era considerado atraente e um símbolo de que a família estava à procura de um bom marido. Quando Sun Yat-sen estabeleceu a República Chinesa em 1912, levando ao fim a dinastia imperial na China, uma das primeiras ações do novo Senado foi banir a redução dos pés. Contudo, a China é um país imenso, um lugar desafiador para se fazer cumprir novas leis, especialmente em um regime novo e incerto. E o que ainda era mais importante, uma tradição firmada por um milênio não poderia acabar tão facilmente. Mesmo hoje, nos primeiros anos do século XXI, ainda existem senhoras chinesas na China que se apoiam sobre bengalas ou sobre o braço de outros membros da família porque seus pés reduzidos a 8 ou 10 centímetros não lhes dão suporte suficiente. Deus usou os pés das chinesas para ampliar ainda mais o acesso de Gladys a outras áreas da China. Mais uma vez, o governo havia decretado que a redução de pés deveria ser banida e colocou esta responsabilidade sobre os mandarins, os representantes locais do governo. O mandarim aproximou-se de Gladys e ordenou que ela encontrasse um inspetor de pés. Por ela não ter encontrado nenhum, ele a elegeu para a posição. O mandarim disse que ela seria um bom exemplo para as mulheres que tinham reduzido os pés, visto que ela tinha pés grandes, tamanho 32. Ele providenciaria uma mula para transporte e alguns soldados para acompanhá-la. Gladys viu a mão de Deus nisto. Depois da morte da senhora Lawson, ela vinha enfrentando questões difíceis. Como ela se sustentaria? Não havia entradas financeiras suficientes na hospedaria. Ela pensou que talvez Deus quisesse que ela levasse o evangelho além dos campos, mas ela devia fazer isso? Não era seguro viajar para além das montanhas. E como viajaria? Não conseguiria ir muito longe a pé e não tinha como pagar por nenhum transporte. O mandarim estava lhe oferecendo permissão oficial para ir aonde ela desejasse, um sustento fixo, transporte e proteção enquanto viajava. Ela escreveu mais tarde:
Ao olhar para trás, fico admirada do modo como Deus abriu oportunidades para que eu o servisse. Eu ansiei ir para a China, no entanto, jamais em meus sonhos imaginei que Deus governaria as coisas de uma maneira tal que me daria entrada em toda a casa do vilarejo, não apenas em cada vilarejo, que tivesse autoridade para banir um costume cruel, horrível, que tivesse a proteção do governo e que fosse paga para pregar o evangelho de Jesus Cristo enquanto inspecionava pés. Ela sabia que se fosse capaz de ir às vilas mais remotas, certamente levaria as boas novas de Jesus. Sendo assim, ela não perguntou, mas disse ao mandarim que usaria a oportunidade para pregar o evangelho. Ele respondeu: do ponto de vista deste decreto, o seu ensino é bom, porque se uma mulher se tornar crente, ela não mais enfaixará seus pés. Nos últimos anos, ela descreveu como eram aquelas visitas. Quando chegávamos a um vilarejo, os soldados convocavam cada pessoa a um espaço aberto e repetiam as instruções do mandarim a respeito da redução de pés. Então, eu começava a falar com as pessoas, contava-lhes uma história, fazia com que todos rissem e ficassem alegres e ensinava-lhes um corinho, após ter explicado o significado das palavras. Então, eu falava sobre os pés. Vocês sabem que tanto os pés dos meninos quanto das meninas são iguais? Se Deus quisesse que as meninas tivessem pés pequenos e definhados, Ele os teria feito assim. E agora o governo diz que quem enfaixar os pés de suas crianças para reduzi-los será punido. Já era tarde demais para as mulheres mais velhas. Se elas tentassem desenfaixar seus pés, teriam uma dor excruciante e elas não conseguiriam andar de jeito nenhum. Mas eu fiz com que as meninas desenfaixassem seus pés e ordenei-lhes que calçassem sapatos no tamanho certo para elas. A princípio, elas odiaram a ideia e pensaram que isso arruinaria suas chances de arrumarem um marido. Mas os soldados lhes disseram: ou vocês desenfaixam os pés ou vão para a prisão. Faça como desejar, mocinha. A prisão é muito confortável. À noite, os habitantes dos vilarejos vinham para a hospedaria, onde eu permanecia durante a noite. Eles pediam que eu contasse mais histórias e cantasse mais músicas. Gradualmente, alguns se convertiam aqui e ali, e em cada vilarejo um pequeno grupo se reunia. O começo de uma pequena igreja. E nos anos seguintes, à medida que o evangelho ia sendo pregado, a prática de redução de pés cessava. O uso do ópio era reduzido e um testemunho da graça salvadora de Jesus Cristo era estabelecido em muitos lugares. Tumulto na prisão. A amizade de Gladys com o mandarim era algo muito curioso para se considerar. O respeito era mútuo, conquanto eles fossem duas pessoas bem diferentes. Ele era altamente refinado e culto, totalmente inserido na tradição milenar e na civilização chinesa. Ela era uma serviçal das ruas de Londres, com uma voz estridente e sem refinamento, e todo o vocabulário chinês que aprendera veio do estilo de falar dos guias de mula. Ela ia até o mandarim quando via algo que precisava de mudança, e ele dizia a ela por que aquilo podia ou não ser mudado. Muitas mudanças aconteceram por meio de seu trabalho juntos. O relacionamento dela com o mandarim aproximou-o dela e de seu Deus. Um dia, por exemplo, surgiu um tumulto na prisão. O primeiro momento em que ela ouviu sobre isso foi quando o mandarim a convocou para que resolvesse aquele problema. Ela estava atordoada, nada conhecia a respeito de prisões. Contudo, ela foi até a prisão e lá encontrou o chefe da prisão como que perdido, ao lado de fora do portão, esperando por ela. Os soldados tinham muito medo de lidar com os criminosos. Seria justo dizer que Gladys estava hesitante. Mas o oficial da prisão respondeu: você prega o Deus vivo em todo lugar. Se você prega a verdade, se o seu Deus lhe protege de todo dano, então você pode parar esta rebelião.
Percebendo que a reputação de Deus estava em jogo, ela entrou na prisão e ficou atordoada pelo que encontrou. Estando em meio a corpos de pessoas mortas e a sangue, esta mulher, de 1,45 m de altura, a metade do tamanho de muitos homens ali, arrancou um machado da mão de um assassino. Então começou a dar ordens a criminosos endurecidos, tal como uma mulher severa lidando com um bando de crianças rebeldes. Chocados, eles reagiram com obediência. Talvez ela tenha sido a primeira mulher que eles tinham visto desde que foram encarcerados. Certamente, ela foi a primeira a falar com eles daquele modo. Com o passar do tempo, à medida que ela aprendia mais sobre a situação na prisão, ela era comovida pela condição miserável de vida dos prisioneiros. Eles não tinham nada para fazer e pouco para comer. Quer o crime fosse pequeno, como uma falsificação, ou grande, como um assassinato, todos os prisioneiros eram submetidos às mesmas condições. Ela prometeu-lhes um trabalho e, eventualmente, conseguiu-lhes tear e algodão e outros meios de ocupação. Às vezes, eles tinham licença para ir até a hospedaria para participar de cultos. Numa prisão silenciosa, após a rebelião ter sido dominada, um homem a chamou. Obrigada, Aiwendé. Ela teve de ir para casa e perguntar a alguém o que aquilo significava. A virtuosa, este se tornou o seu nome. Cidadania. Aiwendé não foi apenas um nome que ela adotou para dar a seus amigos chineses algo mais fácil de pronunciar do que Gladys. Este era seu nome pela lei, depois que ela se naturalizou como chinesa. Gladys escreveu: eu vivia exatamente como uma chinesa. Eu vestia roupas chinesas, comia a comida deles, falava seu dialeto e até mesmo me peguei pensando como eles. Este era o meu país. Aqueles chineses do norte eram meu povo. Decidi que preencheria meu requerimento para ser naturalizada chinesa. Em 1936, 4 anos após sua chegada, meu requerimento foi concedido e meu nome oficial passou a ser Aiwendé. Isto trouxe complicações à sua vida conforme o tempo passou. Se ela tivesse permanecido como cidadã britânica, teria sido evacuada quando a guerra progrediu. Mas como cidadã chinesa, ela não estava qualificada para assistência britânica. No entanto, isso não era uma complicação para Gladys, pois ela não queria deixar a China. A China era sua casa. Gladys não somente viveu na China, ela tornou-se quase uma chinesa. Um jovem casal de missionários, ao menos, ficou cheio de admiração por esta pequena, porém esforçada mulher que parecia entender tudo o que os chineses diziam e que, às vezes, para admiração deles, fazia tudo o que os chineses faziam. Ela podia cuspir como os melhores deles e, quando mordia um pedaço de cartilagem numa festa, o atirava de sua boca com total precisão, onde o cão que estava debaixo da mesa esperava para abocanhar. Perto do fim de seu tempo na China, 2 exemplos mostram como Gladys chegou perto de tornar-se uma chinesa. Ela passou seus últimos 4 anos na China, na cidade de Chengdu. Sabendo que precisava de um lugar para morar, amigos a indicaram à Casa da Missão para o Interior da China, MIC. Ela foi para lá, mas dentro de poucos dias mudou-se para um pequenino quarto no pátio de um hospital chinês. Um médico crente, um chinês que ela havia há pouco conhecido, tinha um trabalho no qual ela poderia ajudar. Os outros missionários ficaram admirados. Como ela pode conhecer as pessoas em tão pouco tempo quando chega como uma total estranha? Mais tarde, um chinês, pastor de uma igreja em Chengdu, apontou-a como uma mulher da Bíblia, uma posição única em muitos países. O termo mulher da Bíblia era a designação comum de mulheres crentes nacionais que eram empregadas por uma ninharia, pelas igrejas nativas ou por missionárias, para a função de professora, intérprete, leitora da Bíblia e evangelista. Talvez tenha sido
a única mulher que não era chinesa e que trabalhou na China com aquela capacitação e que viveu o escasso estilo de vida que um salário tão pequeno permitia. Deram-lhe um pequeno cômodo atrás da igreja e ela recebeu o pequeno sustento, o normal de uma mulher da Bíblia. Ela se tornou uma serva da igreja, uma igreja chinesa, não uma igreja da missão. Serva não é uma metáfora. Ela realizava qualquer papel que a igreja e o pastor exigissem dela. Uma de suas tarefas era limpar o templo. Enquanto varria teias de aranha e pedregulhos de cada fresta, ela ao mesmo tempo invocava o Espírito do Senhor e expulsava o diabo. Embora Gladys tenha abraçado a vida de uma cidadã chinesa, ela escreveu certa ocasião: às vezes eu anelava ter comunhão com alguém de minha própria raça. Orei durante anos para que alguém viesse da Inglaterra para compartilhar de meu trabalho, mas ninguém veio, então segui sozinha. 9 pence e menos e mais. Deus nunca enviou uma colega do Ocidente. Ao contrário, ele providenciou companhia por meio inesperado. Um dia, quando Gladys ia da hospedaria para a sede do Mandarim, passou por uma mulher suja e rude, sentada à beira da estrada. Conquanto a mulher usasse brincos de prata e prendedores de cabelo feitos de jade, a criança curvada sobre seus joelhos estava faminta, vestida em trapos, suja e doente. Quando a mulher tentou vender-lhe a criança, Gladys percebeu que aquela mulher era um dos demônios vendedores de crianças, dos quais ela ouvia rumores a respeito. Gladys desviou-se e continuou em seu caminho para o palácio do Mandarim. Depois de cumprir o ritual de saudação e os negócios do dia, ela exigiu saber o que estava sendo feito em relação aos vendedores de crianças. O Mandarim evitou uma resposta direta e finalmente admitiu que era melhor deixá-los de lado. Eles eram criminosos tão perversos e desesperados que, se fossem confrontados, somente fariam coisas piores. Sobre os vendedores de crianças, ele pronunciou enquanto a despedia: a lei diz que Ayuedé, a virtuosa, deve erguer sua cabeça e atravessar ao outro lado da estrada, e você não repetirá minhas palavras a ninguém. Pelo protocolo, ele deveria ter a última palavra, mas Gladys, ao caminho da porta, virou-se e disse: tenho de informá-lo, Mandarim, que não vim à China apenas para observar as suas leis. Eu vim por amor a Jesus Cristo e devo atuar sobre os princípios de seus ensinamentos, não importa o que você diga. E saiu. Meses mais tarde, o Mandarim disse-lhe que aquele foi o começo de sua amizade e respeito por ela. Ao voltar pela mesma estrada, Gladys viu a mesma mulher com a criança. Olhei para aquele fragmento magro e miserável de humanidade e meu coração se comoveu por seus sofrimentos. Coloquei minha mão no bolso e vi que tudo que eu possuía eram 5 moedas chinesas, o equivalente a mais ou menos 9 pence, e as tirei do bolso. Gladys chamou aquela menina pequena de Meien, Bela Graça, mas seu apelido era 9 pence. 9 pence tornou-se sua filha e ajudou-a a preencher o vácuo que lhe doía. Um dia, 9 pence trouxe para casa um menino que tinha ainda menos do que elas tinham. Ele tornou-se parte da família e foi chamado Menos. Com o passar do tempo, muitas crianças se tornaram dependentes de Gladys e então ela deu início a uma escola para estas e outras crianças de Yangshan. Contudo, apenas 9 pence, Menos e mais 2 ou 3 foram sua família pelo resto de sua vida. Solteira. Gladys e outras mulheres solteiras perceberam que a vida dedicada às missões provavelmente significaria uma vida sem marido. Naturalmente, ainda havia momentos em que ela pensava em casamento. Elizabeth Elliot contou a conversa que teve com Gladys no início dos anos 60. Ela me contou como havia trabalhado com alegria durante 6 ou 7 anos na China, sozinha, quando um casal de missionários veio trabalhar num local próximo.
2 dias de viagem distante. Ela então começou a ponderar o privilégio que eles tinham e imaginou se estar casado não seria uma coisa maravilhosa. Ela falou com o Senhor sobre isso, pedindo-lhe que chamasse um homem da Inglaterra, o enviasse direto para a China, ao local onde ela estava, e que ele lhe fizesse a proposta. Elizabeth, creio que Deus responde às orações. Ele o chamou, mas ele nunca veio. Havia uma época quando as coisas poderiam ter caminhado em outra direção. A guerra com os japoneses trouxe Coronel Linan à vida dela. Enquanto ela e o alto, educado e bonito oficial chinês caminhavam e conversavam, ele revelou a ela uma faceta polida da China que ela não tinha conhecido nas ruas da Yangsheng rural. À medida que aprendia a conhecer Linan, ela também conhecia um lado mais amplo e rico da cultura chinesa. Isso fez com que tivesse mais convicção de que a China era de fato o seu país amado. Linan e Gladys amavam um ao outro e ele lhe fez uma proposta de casamento. Ela escreveu à sua família que planejava se casar com ele, mas disse-lhe que deveriam esperar até que a guerra terminasse. Eles vieram a separar-se por circunstâncias da guerra. Guerra. No início de 1937, Yang Sheng tinha ouvido relatos da guerra, mas ela ainda não tinha tocado aquele remoto vilarejo. E em 1938, Yang Sheng foi bombardeada e a hospedaria das 8 Venturas foi atingida. Gladys ficou soterrada sob os escombros de uma parte da hospedaria e o local teve de ser escavado para que ela fosse retirada. Mais tarde ela voltou e encontrou dependurado na parede quebrada de seu quarto um fragmento do lema daquele ano: Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. 1 Coríntios 1, 27 e Filipenses 4, 13. Naquela mesma hora descobriu que a promessa de Deus era verdadeira, quando, ao sair debaixo dos escombros da hospedaria, deparou-se com os moradores do vilarejo abismados. Ninguém sabia como reagir a uma emergência como aquela. Eles estavam numa cidade cercada por muros e nunca tiveram de temer um ataque. Yangsheng deveria ser um lugar seguro, contudo, não quando a guerra vinha pelos ares. Gladys os reuniu para retirar os mortos, cuidar dos feridos, socorrer os soterrados. Daí em diante, Yangsheng estava em estado de guerra. A vida que os chineses conheciam por um milênio havia chegado ao fim. Depois dos japoneses, viriam os comunistas e a Revolução Cultural. É claro que ninguém podia enxergar como realmente seria o futuro, mas a devastação do presente foi clara. Na primavera de 1939, o mandarim convidou Gladys para uma festa, dizendo: esta provavelmente será a última festa realizada na cidade de Yangsheng, visto que estamos deixando pouca coisa útil. Tenho algo a dizer e desejo que você ouça. Gladys ficou surpresa por encontrar-se sentada em um lugar de honra à mão direita do mandarim. Ela tinha participado de tantas festas durante os 7 anos que viveu em Yangsheng e sempre era a única mulher, mas nunca lhe fora dado um assento de honra. Ao seu redor estavam as pessoas mais importantes da cidade. Como o momento mais importante da noite, o mandarim falou do trabalho de Ai Weiwei entre eles, pelo seu cuidado pelos doentes e pelos presos, e da fé cristã da qual sempre falavam a respeito. Após muitos minutos de louvor por Gladys, ele se virou para ela e anunciou que desejava abraçar sua fé e tornar-se crente em Jesus. Do mandarim para baixo, todos os níveis da sociedade na região haviam sido tocados pelo Deus de Gladys Howard. Os japoneses ordenaram a um guia de mulas que carregasse sua munição. Ele se recusou, porque como crente em Jesus e pacifista, não poderia auxiliar naquela luta.
Por causa de sua posição cristã, eles o amarraram num poste, de modo que ele podia ver sua casa e os sons provenientes dela. Então lacraram as portas e a incendiaram completamente, com sua esposa e seus filhos dentro. A história de Gladys, durante aqueles anos de guerra, foi um ciclo de fugas e retornos. Fuga para vilarejos que possuíssem cavernas nas montanhas. Retorno para casa. Mudança para um posto de missão em Sechol ou em outro lugar. E então, retorno a Yangshan. A despeito do perigo contínuo e imprevisível, Gladys não quis sair da China. Durante os meses mais sombrios da guerra, sua mãe recebeu uma carta que verdadeiramente vinha do coração de Gladys Howard. A vida é deplorável, a morte é tão familiar, o sofrimento e a dor tão comuns, e ainda assim eu não desejo estar em nenhum outro lugar. Não deseje que eu esteja fora daqui, nem procure de qualquer modo me tirar daqui, porque não sairei enquanto esta provação continuar. Este é o meu povo. Deus os tem dado a mim, e eu viverei ou morrerei com eles, por Deus e para a sua glória. Sua vida estava tão longe da Inglaterra que ela não soube, até 1941, que a Europa havia estado na guerra desde 1939. Foi durante esse tempo, mais do que em qualquer outro, que ela sentiu uma direção e proteção especial de Deus. Proteção. Por exemplo, certa vez, enquanto caminhava sozinha pela trilha entre Yangshan e as cavernas de refúgio da montanha, ela sentiu o perigo, mas não sabia o que fazer. Ela orou: ó Senhor, por favor, decida por mim. Por favor, faça-me escolher o caminho certo. Ela fechou os olhos, deu uma volta, abriu os olhos e começou a ir pelo caminho íngreme que estava diante de si, um lado pedregoso da montanha. Em alguns momentos, ela pôde ouvir as tropas japonesas se movendo junto à trilha em que ela poderia ter caído em armadilha. Às vezes, Deus a advertia através de outras pessoas. Ela estava junto com outros missionários quando ouviram que os japoneses haviam tomado uma cidade próxima. Ela e os outros estavam prontos para fazer as malas e partir. Anne Skal era uma jovem missionária norueguesa que normalmente recebia ordens e não era uma pessoa que liderava os outros. Mas desta vez ela foi firme. Não acho que o Senhor quer que deixemos este lugar. Ele falou comigo. Ele me deu esta palavra. Eu não estava procurando por ela. Está no texto que eu estava lendo esta manhã. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra. Não acho que devemos fugir. Os missionários oraram e decidiram ficar, e os japoneses começaram a se retirar em função de relatos de ações militares em outra área. Às vezes, Deus a guiava diretamente através da Escritura. Ela soube que os japoneses estavam oferecendo $100 pela captura dela. Foi seu amor pela China que a expôs a acusações dos japoneses de que ela era uma espiã, porque quando viajava de vilarejo a vilarejo e detectava a atividade japonesa, sentia-se justificada em passar a informação às forças chinesas nacionalistas. Agora que tinham oferecido um preço pela sua cabeça, alguns amigos instavam com ela para que fugisse, enquanto outros imploravam para que ela não os deixasse. Ela não tinha ideia do que fazer, então leu em sua Bíblia: fugi, desviai-vos para muito longe. Retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Ela correu em meio aos tiros para chegar a um lugar de segurança. Estava longe de casa naquele momento e então voltou a Yangshan. Fuga com 100 crianças. Em Yangshan, na desintegrada hospedaria das 8 Venturas, ela foi saudada por 100 crianças que tinham sido levadas de um orfanato missionário em outra cidade para refugiarem-se em Yangshan. Gladys sabia que não demoraria muito até que os japoneses chegassem até lá, procurando por ela, e por isso não pôde permanecer ali.
Por causa da guerra, tornava-se cada vez mais difícil cuidar das crianças e prover suas necessidades, mas, a fim de protegê-las, Gladys sabia que não poderia deixá-las para trás. Ela tinha recebido uma notícia de que o orfanato em Xi'an cuidaria daquelas crianças se ela os levasse até lá. No início de 1940, outro grupo de 100 crianças já tinham ido com uma colaboradora, mas as estradas ainda estavam abertas. Contudo, agora que Gladys precisava ir, as estradas não estavam seguras por causa do movimento de tropas. Na manhã seguinte, ela disse adeus para sempre à Hospedaria das 8 Venturas e a Yangsheng, que tinha sido seu lar durante 8 anos. Nos últimos anos, quando alguém lhe perguntava de onde era, ela respondia, Yangsheng. Tal era sua convicção de que aquele lugar tinha se tornado seu lar. Ela guiou uma fila de crianças para fora da cidade, cada uma carregando seu próprio cobertor, tigela e pauzinhos. O mandarim, como último adeus a Gladys, deu-lhes o que pôde, comida suficiente para 2 dias. E assim como Deus havia provido por meio do mandarim, continuou a prover o que eles necessitavam a cada dia. Alguns dias comida, alguns dias fome. Pelas rudes montanhas, eles viajavam pelas trilhas estreitas, evitando todas as estradas, porque os soldados estavam lá. Um sacerdote budista convidou-os a dormir uma noite num templo quase abandonado. Um homem que conheceram nas montanhas convidou-os a dormir em seu pátio. Outras noites eles dormiram ao ar livre. Nos primeiros dias parecia uma aventura, um longo piquenique. Então seus sapatos de pano começaram a rasgar-se e seus pés ficaram feridos e sangrando. Estavam sujos e já não tinham mais comida. De repente, depois de 7 noites ao ar livre, os soldados vieram sobre eles. O pânico transformou-se em alívio quando eles reconheceram as forças chinesas nacionalistas. Cerca de 50 soldados acamparam junto a eles e dividiram a comida de suas mochilas. Todos dormiram bem naquela noite. Talvez aquilo tenha sido uma pequena pausa antes que viessem coisas mais rigorosas. Às vezes, a superfície das pedras era tão íngreme que eles tinham de passar os mais novos de uma pessoa para outra, descendo pelo caminho. O sol era tão forte sobre eles que precisavam descansar a cada 100 metros. Gladys e as crianças maiores carregavam os menores nas costas, junto com os cobertores, desde que pudessem aguentar o peso. Gladys sustentava-lhes as esperanças de alcançarem o vilarejo de Yuanshu, próximo ao Rio Amarelo. Lá teremos comida. Mas Deus é Deus. Após 12 longos dias, eles chegaram a Yuanshu e encontraram o lugar deserto. Todos haviam fugido por medo dos japoneses, e não havia botes para levá-los à outra margem do grande Rio Amarelo, porque foi assim que os habitantes do vilarejo escaparam para o outro lado. Exaustos, Gladys e as crianças sentaram-se à margem do rio e ali ficaram por 4 dias, cada vez mais famintos. Gladys começava a sentir-se enferma e sem esperança. Aquele parecia o fim da estrada. O inimigo poderia cercá-los ali e capturá-los ou fazer algo pior. Sualan, de 13 anos de idade, interrompeu Gladys enquanto sonhava acordada e disse: "Ai, Uedé, você se lembra de ter nos contado como Moisés levou as crianças de Israel a atravessarem o Mar Vermelho? E de como Deus ordenou que as águas se dividissem e como os israelitas atravessaram em segurança?" "Sim, eu me lembro", replicou Gladys. "Então, por que Deus não abre as águas do Rio Amarelo para que nós possamos atravessar?" Na resposta de Gladys, nós ouvimos a resposta que qualquer mãe exausta teria dado: "Eu não sou Moisés, Sualan, mas Deus é sempre Deus, Ayuedé. Você já nos disse isso centenas de vezes. Se Ele é Deus, pode abrir o rio para nós." Constrangida, Gladys orou com as crianças, ainda sem enxergar nenhum meio como Deus os poderia ajudar ali. Um oficial chinês que patrulhava as margens do rio ouviu um canto e ficou perplexo,
pois pensava que ninguém mais restava daquele lado do rio. O oficial ficou surpreso ao descobrir uma mulher estrangeira de baixa estatura que parecia enferma sentada em meio a 100 crianças chinesas. Se eles permanecessem ali, morreriam, porque aquela área em breve se tornaria um campo de batalha. Mas aquele oficial tinha autoridade para ordenar que um barco do outro lado da margem os levasse. Ele apitou de modo bem peculiar, e 2 homens do outro lado começaram a remar em direção a eles. Depois de 3 viagens de uma margem à outra do rio, todas as crianças estavam do outro lado. No vilarejo que ficava à outra margem do rio, Gladys foi presa por ter atravessado o Rio Amarelo. Era impossível e ilegal atravessar o Rio Amarelo naquele momento. Portanto, uma vez que ela atravessara, as autoridades presumiram que ela devia ser uma espiã. Em seu estado abatido, Gladys deve ter se sentido como que em delírio. Ela estava naquele vilarejo fugindo dos japoneses que a queriam porque achavam que ela era espiã dos chineses. E agora os chineses a acusavam de ser espiã do Japão. Enquanto a examinavam, as crianças permaneciam do lado de fora protestando. Deixem-na sair, deixem-na sair. Quando o magistrado percebeu que prender Gladys significaria ter de tomar sob seus cuidados as 100 crianças, encontrou um bom motivo para soltá-la. De lá, Gladys e as crianças viajaram 4 dias em um trem de refúgio. Quando parecia impossível atravessar uma montanha imensa, Deus providenciou um trem onde não se esperava encontrar nenhum. As crianças que não tinham ideia do que era um trem, a princípio ficaram aterrorizadas com o gigante monstruoso que apitava e fazia grande barulho. Era um trem que transportava carvão. E as crianças dormiram ali durante a noite, viajando sobre as pilhas de carvão. Agora, tudo era obscuro para Gladys. Mesmo depois de acordar, um pouco revigorada, após uma noite de sono, ela ainda estava fraca. Ela não conseguia lembrar quanto tempo tinham passado no vilarejo após a viagem no trem que transportava carvão. Ela nem podia lembrar quantos dias viajaram no trem até Xi'an. Quando a febre quase tomou conta de seu corpo, veio a última e maior rajada. Os portões de Xi'an estavam fechados aos refugiados. Não havia mais lugar. Ela apoiou sua cabeça pesada e quente sobre a parede, desesperando-se. Depois de todo o caminho que fizeram até chegar ali, o que seria de seus filhos? Ela mal tinha forças para regozijar-se ao descobrir que havia lugar em Fufeng, um vilarejo próximo. Num estado de torpor, ela e as crianças viajaram para lá em outro trem. Logo depois de ter entregue as crianças em segurança nas mãos de outros que cuidariam delas em Fufeng, Gladys teve um colapso com tifo e febre recorrente. Por mais de 2 semanas, ela alternava entre delírio e inconsciência. Ninguém sabia quem era aquela mulher de baixa estatura que delirava com intensidade em fluente chinês popular. Adeus. Enquanto Gladys se recuperava, Coronel Linan a encontrou após meses de procura, imaginando onde ela poderia estar. Eles estavam juntos novamente e a guerra havia terminado. Ela estava tão certa lá em Shanxi de que, com o fim da guerra, eles poderiam se casar. Ele implorou para que ela se casasse com ele, mas agora as coisas pareciam diferentes para Gladys. Alan Burgers explica. Agora, em vez de uma exultação interior, do deleite de saber que amava e era amada, havia a ansiedade de fazer o que era certo diante de seu Deus, seus filhos e do homem que amava. Em alguma parte das montanhas, entre Yangshan e o Rio Amarelo, em alguma parte da planície, entre o Rio Amarelo e a velha capital Xi'an, em algum lugar no mundo irreal do delírio e de febre, por causa da enfermidade, a certeza que ela sentia antes foi substituída por ansiedade. Eles disseram adeus e nunca mais viram um ao outro novamente. A incerteza e a ansiedade que ela sentiu no relacionamento com Lina parecia ser um novo ingrediente em Glad Awards, depois de tudo o que aconteceu.
Um pouco da força e da estabilidade pareciam ter sido consumidos pela febre e pela guerra, e pela destruição ao redor dela e de toda a sua amada China. Talvez a sensação de estar desarraigada foi devido à perda de sua casa em Yangsheng. Nunca mais sentiu que pertencia a lugar nenhum, como sentia que pertencia a Yangsheng. Ela nunca deixou de ter suas raízes em Deus e em seu Salvador Jesus, mas tornou-se transeunte em todos os outros caminhos. Transeunte. Um de seus biógrafos escreveu que quando as pessoas diziam "apareça quando quiser, diga-nos quando precisar de ajuda", ela levava a sério essas palavras. Ela voltaria sem avisar: "Sou eu", como uma criança, certa de que seria bem-vinda, ficando por um momento e então desaparecendo novamente por entre os chineses. Até o fim, seus amigos podiam perceber o sabor da solidão em Gladys, a mulher independente. Talvez era o fato de ter alguém para conversar em sua língua nativa que significava mais para Gladys do que qualquer coisa. Quando a senhora Jeffrey sabe que Gladys Howard está vindo, ela coloca tudo de lado e começa a tricotar, diziam os jovens missionários que moravam lá, enquanto faziam seu estudo linguístico. A senhora Jeffrey tricota e sorri, e Gladys conversa, conversa e conversa. Isto é um salva-vidas para ela. Um dia, ela levou um grande cartão de feliz aniversário. "Quero que todos vocês o assinem", disse Gladys. "Minha mãe pensa que estou aqui totalmente só, sem nenhum amigo, e isso vai animá-la infinitamente." Mas depois de algumas horas, ela desapareceu novamente, de volta entre os chineses, de volta ao pequeno quarto com uma cama e uma mesa, uma espécie de cômoda com algumas gavetas e uma ou duas cadeiras, e aquele grande cantil térmico no qual mantinha água quente a fim de prover a ela e a seus convidados com bebidas para o dia. Quando Gladys recobrou um pouco a saúde, mudou-se para um vilarejo nas montanhas remotas próxima a Laoshou, a cidade mencionada nas histórias da revista que comoveu seu coração para com a China. Ela viveu ali por 1 ano, ensinando novos crentes. Então sentiu que Deus a chamava a Chengdu, na província Sichuan. Naquele lugar, ela foi designada para ser uma humilde mulher da Bíblia, realizando os deveres de uma serva para a igreja chinesa. Ela permaneceu 4 anos em Chengdu. Lá, em 1949, Gladys voltou para a Inglaterra com a ajuda financeira de amigos. Ela sempre pensou que viveria na China até sua morte, porque não tinha dinheiro para viajar. Seus pais não a reconheceram quando ela desembarcou do trem. Alguém teve de apontá-la a eles. A pequenina chinesa que permanecia confusa ao lado de sua bagagem. Ela ficou na Inglaterra durante muitos anos, mas anelava pela China. Visto que naquele momento os comunistas tinham o controle, ela não podia voltar àquele continente. Então mudou-se para Formosa, Taiwan, o único lugar na China aberto a ela, onde Deus a guiou num ministério com órfãos. Gladys, a empregada doméstica, não se sentiu em casa na Inglaterra. Em Yangsheng, ela se estabeleceu e teve uma casa, mas não foi permanente e eventualmente foi-lhe tirada. Lugar nenhum parecia-lhe um lar depois disso, mas o seu verdadeiro e eterno lar a aguardava. No ano novo de 1970, Gladys Howard mudou-se de Taipei para o lugar que Jesus havia preparado para ela. Seu corpo foi enterrado em Taipei, mas agora ela vive no lar que nunca terá de deixar. Gladys Howard media apenas 1,45 m. Era uma estudante pobre e deixou a escola aos 14 anos. Tinha uma voz estridente, não tinha dinheiro e nenhum apoio da diretoria de uma missão. Ela era, de fato, algo fraca, talvez a coisa da qual menos pensaríamos a respeito para ir à China. Mas ela descobriu que Deus é forte e fiel à sua palavra. Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Tudo posso naquele que me fortalece.
A diretoria da missão cometeu um erro quando rejeitou a inscrição de Gladys? Não podemos realmente saber a resposta para esta pergunta, mas parece improvável que ela teria sido bem-sucedida trabalhando ligada a uma agência missionária convencional. O que sabemos é que Deus tinha planos de enviá-la à China e que ele usou um meio não convencional, um meio que foi adequado a ela e a preparou. Por exemplo, quem jamais imaginaria que uma empregada doméstica teria dinheiro suficiente para fazer uma viagem de trem à China? Nos dias atuais, muitos candidatos à missão são aconselhados pela diretoria de sua missão a respeito de como encontrar pessoas que se interessem por seus ministérios e que, portanto, orem e talvez façam doações financeiras. Gladys, ao contrário, dispôs-se de seus próprios meios, trabalhando como empregada e em trabalhos extras, onde pudesse ganhar e economizar. Mas não, ela não estava sozinha. Ela se lançou em Deus e conheceu sua provisão. Agora, para um candidato à missão, no remoinho de cartas, visitas, ensino bíblico e apresentações sobre o ministério futuro, atividades que levantarão interesse e dinheiro, às vezes pode ser fácil perder a visão clara da verdadeira fonte do sustento. E os missionários não são os únicos que podem se apoiar com força sobre sua própria habilidade, persistência e carisma. Nós podemos depender tanto de nossas habilidades, de nossa diligência e superioridade que chegamos a nos esquecer das palavras de Jesus em Mateus 6:31-33. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer Deus nos providencie sustento por meio de nosso trabalho árduo ou através dos mantenedores de missões, nada temos sem Deus. Deus é aquele que concede a cada um de nós vida e respiração e tudo mais. Atos 17:25. Não temos dinheiro e comida. Tudo, eu pergunto, a mim e a você. O que nos impede de aventurarmos-nos em algo que Deus tem colocado diante de nós? Não posso fazer isso de maneira alguma. O que é que nos faz dizer isso? De que eu tenho medo? O que me falta? Quais são minhas fraquezas? Gladys Howard tinha todas as razões para dizer que não podia ir à China. Ela poderia não ter como pagar. Ela poderia não ter sobrevivido à viagem através da Rússia. Ela poderia não ter levado em segurança 100 crianças por entre as montanhas e pelo Rio Amarelo. Não, ela não podia, mas Deus podia. Se pensamos que não podemos fazer aquilo que Deus nos pede, estamos certos. Mas Deus pode. A despeito do começo desfavorável da vida de Gladys Howard e da pessoa desfavorável que ela parecia ser, ela pôde olhar para trás e ver como Deus havia trabalhado por meio dela. Ela tinha sua própria família de crianças adotadas e na província Shanxi, ao sul, centenas de órfãos foram salvos e receberam alguma educação formal. Muitos deles também foram salvos espiritualmente. Ela podia antever o fim da redução dos pés. Mudanças produtivas foram feitas para os prisioneiros. Ela pôde se lembrar de pessoas doentes que ficaram curadas e bebês que ela ajudou a dar à luz. Um mandarim tradicional agora era seu irmão. E crentes e igrejas se espalharam nos vilarejos em toda parte, nas mais remotas montanhas. Com meu mapa da China diante de mim, sigo a rota da vida de Gladys. Sua casa, Yangsheng, fica em Shanxi, a província onde visitei amigos alguns anos atrás. Eles me levaram a um orfanato onde 100 crianças ainda esperam libertação. Outros amigos estão espalhados pelo país, todos seguindo o chamado de Deus, assim como Gladys fez. E esta história de Gladys Howard é dedicada aos meus amigos que estão ou estiveram na China por amor ao Evangelho. Como eles desejam, não vou citar seus nomes, mas Deus sabe quem são.